Boa noite, pessoal. Boa noite, Pamela. Tá me ouvindo, Pamela? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Ative o áudio de vocês, se vocês estiverem conseguindo me ouvir. Eu estava morta de... Boa noite, professora. Boa noite. Sim, professora. Eu estava falando com o meu áudio desligado, por isso que eu pensei que não estava com problema. Entendi. Imaginei mesmo que alguma coisa estava anormal, porque estava perguntando e nada de você responder, eu pensei que era o áudio mesmo. Acho que bom que está tudo ok. Boa noite também, Kátia. Chegou agora. Boa noite, professora. Meninas, vocês baixaram o questionário de exercícios, de questões para nossa revisão? Sim, professora. E aí, o que vocês acharam? Conseguiram resolver? Professora, eu nem baixei, eu não estou nem em casa, eu estou na rua. Tá, não tem problema. A gente vai resolver aqui. Eu só mandei de antemão para vocês, para que vocês pudessem já exercitar, né, os conhecimentos que vocês já têm, e o que vocês não conseguissem resolver, vocês trariam para que a gente possa tirar as dúvidas e relembrar conceitos importantes. Ah, então, vamos lá, eu vou projetar aqui. Estão conseguindo ver a projeção? Sim. Então, vamos lá. Primeira questão. Quem pode ler? Pamela, que gosta de ler. Antifúngicos do grupo dos azóis, como o cetoconazol, o fluconazol e o miconazol, são eficazes no tratamento de várias infecções fúngicas, entre elas a candidíase. Dentro deste contexto, qual o mecanismo de ação dos antifúngicos do grupo dos azóis e qual consequência para a célula? E aí, você respondeu essa? Kátia também. Responderam? A Kátia não conseguiu baixar ainda, né, Kátia? Está perdoada por estar na rua. No caso, o mecanismo de ação dos azóis é a inibição da biossíntese do ergosterol. Muito Aí bem. ele vai inibir a enzima 14-alfa-lanosterol demilase, que é responsável pela conversão do lanosterol em ergosterol. Muito bem. Aí a outra pergunta que ele pergunta sobre a consequência para a célula é que aí tem uma má formação na membrana que vai interferir nas funções importantes da membrana, como transporte, sinalização celular, que aí o ergosterol ele não fica maduro e saudável, e a membrana tem essa má formação. Isso, muito bem, perfeito. Aqui poderia até gerar uma dúvida na cabeça de vocês, porque eu coloquei qual a consequência para a célula, mas eu não falei que tipo de consequência, né? Se seria a consequência final ou se seria a consequência imediata. Porque cada antifúngico, gente, ele vai ter uma consequência imediata, ou seja, aquela que é inerente ao mecanismo de ação dele. Mas existe a consequência final, né? A consequência final de todos os antifúngicos, que seriam de dois tipos, né? Quais são as consequências para o micro-organismo? A consequência final de qualquer antifúngico. Nós temos duas consequências finais. Qual é o objetivo dos antifúngicos, gente? Ou de qualquer outro antimicrobiano? Qual é o objetivo deles? Não é matar ou inibir o crescimento dos micro-organismos? Não é isso? Isso. Eles foram desenvolvidos para isso, para combater micro-organismos. Como eles vão combater? Ou matando logo, ou inibindo o crescimento, né? Inibindo esse micro-organismo de proliferar, de aumentar a sua população, para que o sistema imune venha e fagocite, né, esses micro-organismos, né, o sistema fagocítico. Esses dois tipos são as consequências finais
de qualquer antifúngico, de qualquer antimicrobiano. Mas a consequência imediata, existe consequências imediatas para cada tipo de antifúngicos. Algumas vezes, a consequência imediata ela é a mesma para alguns antifúngicos, e a gente vai ver que tem perguntas referentes a isso mais para frente. Mas a Pamela já foi direto ao ponto, ela foi na consequência específica, e era isso que eu estava pensando quando eu elaborei a questão, mas ela ficou em aberto. Então, estando em aberto, se isso viesse numa prova, eu consideraria tanto a consequência final quanto a consequência imediata. Ou se o aluno quiser responder de uma forma mais completa, né, ele primeiro falaria da consequência específica e depois ele falaria da específica ou imediata, e finalizaria com a consequência final. Tá certo? Kátia, você conseguiu entender a resposta da Pamela? Ouviu direitinho? Deu para entender? Tem alguma dúvida nessa questão? Não deu, professora, deu para entender, sim. Quando a senhora explicou, ficou até melhor sobre os objetivos, né? Ele tem de matar, não só de matar, mas como de inibir, né, o crescimento. Isso. Consequência geral, tá, Kátia? Isso é consequência geral, tá? Ou inibir o crescimento. A consequência específica ficará mais claro para vocês quando a gente for chegando nas outras questões, tá certo? Então, perfeito, fechamos a primeira questão, mecanismo de ação dos azóis, né? Inibir a síntese ou biossíntese, né? Ou a formação do ergosterol. E o ergosterol é o quê? É um lipídio do grupo dos esteróis que compõe a membrana da célula. Como ele é um componente importante na membrana, se você tem um prejuízo na síntese dele, você vai ter como consequência imediata o quê? A má formação da membrana, né? Você vai interferir na integridade, na normalidade da membrana. E como é que esses azóis fazem isso? Inibindo a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, que é a enzima que irá converter o metabólito, que é o lanosterol, em ergosterol, que seria o produto final. Como essa enzima está inibida, não vou ter um ergosterol saudável, né? Então, vou ter uma má formação de membrana, prejudicando funções importantes, como a Pamela elencou aqui para a gente, né? Transporte, sinalização, estrutural. Nós teremos vários prejuízos funcionais para essa estrutura, no caso, a membrana. Vamos para a segunda. Leia para a gente, Kátia, essa segunda. Kátia, leia a segunda para a gente. Segunda questão, né? A utilização de antifúngicos atuantes no meio intracelular, como esse nome, fluxosina, é isso? Flucitosina. Possui grande eficácia em tratamentos contra Candida albicans, Candida neoformans, pela sua inibitória. Está ruim para mim enxergar aqui. Tá. Com base nisso, explique a flucitosina atua. Isso. Onde ela atua, não é isso? Isso. Como ela atua? Trocando em miúdos, é só uma forma diferente de te pedir para explicar o mecanismo de ação da flucitosina. Como ela atua, mecanismo de ação, né? Então, a questão pede... É uma forma bonita de mudar e dizer que não está pedindo mecanismo de ação. Só para vocês acharem... A professora está querendo que eu coloque como ela atua. É um mecanismo de ação, né? Porque vocês ficam, às vezes, tenso com o nome mecanismo de ação, que a gente dá uma variação linguística aí para... Agora já está tranquilo para mim. Pode mandar mecanismo de ação. Opa, então pode responder aí a segunda. Ela atua convertendo enzimaticamente um outro metabólito chamado de 5-fluoracil, que é um análogo da flucitosina. Calma. Só vamos modificar algumas coisinhas aí, senão fica errado, tá? Ela não atua modificando, na verdade, ela é modificada, tá? Ela que é convertida por enzimas dentro da célula fúngica, tá? Então, a flucitosina, também chamada de 5-fluorocitosina,
ela é convertida por enzimas fúngicas em 5-fluoruracil. Tá, Pamela? Agora pode continuar. E aí, depois que ela é convertida? A 5-fluoruracil, ela vai Isso, começar a intercalar, entrando na cadeia do RNA mensageiro. perfeito. E o que que essa 5-fluoruracil é? O que que a flucitosina é? Ela é de que grupo de antifúngicos? Hein? É dos análogos de ácido nucleico. Análogos de base nitrogenada, né? Ela não é um análogo de ácido nucleico, ela é um análogo de base nitrogenada, que é a subunidade, que é um dos componentes da subunidade formadora de quem? Dos ácidos nucleicos. Lembram? Os ácidos nucleicos são formados por que subunidade? Tijolinhos. Quais são os tijolinhos que vão formar os ácidos nucleicos? Ou DNA ou RNA? É o São RNA. os nucleotídeos, né? Só relembrando aqui ácidos nucleicos. Os nucleotídeos são os tijolinhos, as subunidades que irão formar os ácidos nucleicos. Esses nucleotídeos são formados por 3 componentes, que quem foi meu aluno, né, que foi aluno da titia Tatiane lá no primeiro semestre, sabe. A Kátia foi minha aluna. Olha, Kátia, sobrou para ti. Quais são os componentes do nucleotídeo? Uma base nitrogenada, um grupamento fosfato e um açúcar, né? De 5 carbonos. E aí eu vou formar o nucleotídeo. Então, a base nitrogenada não está ali, então ela compõe quem? O nucleotídeo. E o 5-fluoruracil, ele é um análogo de base nitrogenada, que a gente pode fazer também uma aferência ao nucleotídeo. Eu posso chamá-lo também de análogo de nucleotídeo, já que a base nitrogenada compõe o nucleotídeo, certo? E aí, esse 5-fluoruracil, ele é um nucleotídeo verdadeiro ou falso, meninas? Ele é falso, Ele é professora. falso. Lembram que eu dei como exemplo para vocês a novela lá da usurpadora, das Sim. gêmeas? Tinha falsa e tinha verdadeira, né? Elas eram completamente diferentes, apesar de serem muito parecidas. Por isso, a analogia, análogos, né? Análogos, parecidas, mas não iguais, tá? Então, o RNA mensageiro que vai se formar, só lembrando que o início da resposta de vocês, para ficar uma coisa organizadinha e bonitinha, é bom vocês colocarem lá no início que a flucitosina, ela inibe a síntese do RNA mensageiro. Aí depois vocês vão dar um ponto em seguida lá e vão explicar como. Ok? Ela inibe a síntese do RNA mensageiro. Aí de que forma? Por meio da sua conversão enzimática em 5-fluoruracil. E o 5-fluoruracil, como sendo um análogo de nucleotídeo, é falso, ele irá se incorporar à cadeia do RNA que está se formando. Se ele não tivesse lá, imaginem uma situação ideal para o fungo. O 5-fluoruracil não estaria lá. Isso porque, né, em razão da flucitosina também nem ter entrado na célula. Não vou ter 5-fluoruracil também. E aí eu teria só o que lá na célula, gente? Apenas nucleotídeos normais, né? Naturais ali do fungo. E o RNA mensageiro seria formado de forma perfeita, normal. Mas o intruso chegou lá, né? A Paulina chegou ali. Só que aí a gente nem pode fazer muito essa associação com a Paulina, porque a Paulina é boa, né? Se a gente colocasse a Paola Mar, aí sim a gente iria levar para uma conotação ruim. Mas pense ali que a Paulina seja uma pessoa ruim. Paulina chega e começa a entrar na vida lá do Carlos Daniel. E aí modifica para o bem, né? Mas imagine que está modificando para o mal. Já enrolei a cabeça de vocês? Ainda está dando para entender? Não, dá para entender com esse exemplo aí da usurpadora. Eu assisti essa novela das duas ou 3 vezes que passou. Eu assisti bem umas 500. Ah, eu gosto. Gabriela Spanik, sou fã dela.
Sim, voltando. Então, o 5-fluorodacil, ele é um análogo, ele é um nucleotídeo falso. Se ele é falso, ele vai se intercalar ali no lugar do nucleotídeo natural, verdadeiro, para formar o RNA mensageiro. Eu vou ter um RNA mensageiro normal ou vou ter um RNA mensageiro alterado, gente? Alterado. Alterado, né? Ele não é normal. Aí ele vai fazer a proteína também não ser normal, aí vai afetar a síntese proteica. Perfeito. Se o RNA mensageiro não é normal, a proteína vai ser também alterada, anormal. Não vai ser normal também. Certo? Ou seja, eu estou atrapalhando também. O que seria isso, então, meninas? O fato dessa proteína também ser anormal, modificada, não funcional, seria a consequência imediata do efeito da flucitosina. Qual é o efeito da flucitosina? Qual é o mecanismo de ação dela? Inibir a síntese do RNA mensageiro. Como consequência imediata, quando ela inibe a síntese do RNA mensageiro, né, quando ela forma um RNA mensageiro anormal, eu vou estar interferindo onde? Mexendo com quem? Com a síntese de proteínas. Certo? A consequência imediata da flucitosina é interferência na síntese de proteínas. Que, para ficar mais bonito, né, vocês podem usar o termo interferência na tradução, porque síntese de proteínas é a mesma coisa que tradução, usando um termo mais voltado para a genética. Deu para entender? Moças? Sim, professora. Deu. Ótimo. Então, vamos para as próximas. Denise, está conseguindo entender, Denise? Mais ou menos. Fabiana, está conseguindo entender? Sim, professor. Então, vamos para a terceira. Quem pode ler a terceira? Quem pode ler a terceira? Os agentes... Ah, então tá. Tá, Não precisa obrigar. Calma, só para responder, você responde. Vamos lá. Os agentes antifúngicos são classificados em diversas categorias, as quais possuem alvos diferentes com base no que foi estudado em sala de aula. Responda quais os alvos específicos, diretos de cada antifúngico. Letra A. Vamos lá. Alilaminas. Letra B, azóis. Letra C, equinocandinas. E letra D, polienos. Tá. Agora só vocês identificaram que essa questão, ela não é uma questão de múltipla escolha, né? Sim, professora. É uma questão que tem para você responder a letra A, cada um deles. a D. Isso, ela não é múltipla escolha. Então, a questão pede quem? Os alvos específicos. Ou seja, aqueles alvos diretos. Tá? Porque nós temos os alvos gerais. Quem são os alvos gerais? A estrutura da célula, né? A organela, a estrutura presente ali na célula. Exemplos: membrana, parede celular, tá? O que mais? Alguma organela específica onde esse antifúngico vá desestabilizar aquela estrutura. Esse é o alvo geral. O alvo específico é a estrutura onde esses antifúngicos irão atuar para perturbar o alvo geral, que irá influenciar o alvo geral. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Se você já entendeu... Professora, no caso, existe o alvo geral e existe o alvo específico, é isso? Isso. E no caso, digamos assim, um exemplo, a linamina, o geral dela é a membrana plasmática? Isso, perfeito. O alvo geral dela é a membrana plasmática. Por quê? Qual é o mecanismo de ação dela? Inibir a síntese de quem? Do ergosterol,
que é um componente de quem, gente? O ergosterol não é um componente da membrana? Sim. Sim, né? Então, ela está inibindo, né, a síntese do ergosterol, que é um componente da membrana. Então, ela está... O alvo geral dela é quem, gente? A membrana. Aí, no caso, o que seria o específico? É só você relembrar o mecanismo de ação. Me fale o mecanismo de ação aí das alilaminas. Completo. A inibição da biossíntese do ergosterol. Ah, de que forma? Das alinaminas, o pessoal está Isso. pedindo? Isso, das alilaminas. Você está falando do mecanismo de ação das alilaminas. É inibindo a enzima escaleno... Eu esqueci o nome agora. Epoxidase. Isso. Isso. Quem é alvo específico? A enzima escaleno-epixidase, é isso? Epoxidase. 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 Isso. Você acabou de me dizer que a alilamina inibe a enzima escaleno-epoxidase. Então, quem é o alvo específico dela? A enzima escaleno-epoxidase. Porque quando ela inibe a enzima escaleno-epoxidase, o que ela faz? Ela desliga ali a síntese do ergosterol. Porque a escaleno-epoxidase é uma enzima que participa da biossíntese do ergosterol. Entre outras enzimas, ela é uma enzima que participa lá do início da cadeia de biossíntese do ergosterol. A outra enzima, que é inibida pelos azóis, participa lá das fases finais, da fase final. Deu para entender agora, Pamela? Se você conhece todo o mecanismo de ação... Agora que eu entendi, professora. Aí você não erra alvo geral, você não erra alvo específico, você não erra consequência imediata, você não erra consequência final, porque você conhece como esse antifúngico atua. Tá? Então, a Pamela respondeu aqui, gente. Tá? Quem é o alvo específico das alilaminas? É a enzima... Escaleno-epoxidase. Enzima escaleno-epoxidase. Se fosse perguntar o geral, seria a membrana plasmática. Isso. O alvo geral, membrana, é a estrutura. Muito bem. Dos azóis. Meninas, antes de passar para B, todo mundo entendeu, gente? Agora eu entendi, professor. Entendi, professor, agora eu entendi. Ótimo. Então, vamos para B, já que vocês entenderam. Quem é o alvo específico dos azóis? A enzima 14-beta-lanosterol demetilase. Tá, só faltou falar certinho o nome dela. 14-beta-lanosterol. Não é beta. Alfa, desculpa, É alfa. Desculpa, é enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Isso. Deixa eu... Tentei agora. Acertou agora. Aí, no caso, aí os azóis seria o geral, a inibição da biossíntese do ergosterol, né? Também. Isso? O alvo geral? O alvo geral? Dos azóis seria a inibição da biossíntese do ergosterol. Calma, Pamela, você já está se confundindo de Não, novo. perdão, a membrana também, né? A membrana plasmática. Isso. É o mesmo lá das alilaminas, o alvo geral aqui. 14-alfa, lanosterol, demetilase. Tá? Tem alguém riscando aí. Tá. E das equinocandinas? Desculpa, professor. Quem é o alvo específico das equinocandinas? Lembrem do mecanismo de ação. Fechem os olhos e imaginem o mecanismo de ação. E me falem quem é o alvo específico. O alvo específico, né? Das equinocandinas.
É a parede celular? Alvo específico, Não, específico, ela quer o específico. específico. A Fabiana falou o alvo geral. Fabiana acertaria o alvo, alvo geral é a... Você falou o quê, Fabiana? Parede celular? Sim. Foi. Tá. Parede celular é o alvo geral, tá? Eu quero o específico. Lembra aí, passo a passo do mecanismo de ação. Se vocês não lembrarem, eu vou falar junto com vocês. O alvo geral é a parede celular. Mas quem é o específico? O que tem que acontecer antes de desestruturar a parede celular? Espera aí, professora, que eu vou me lembrar aqui. Vão lembrando aí. Nada? Tá, então vamos relembrar. Porque no caso um exemplo seria a caspofungina, né? A caspofungina é um antifúngico do grupo das equinocandinas. Então, a caspofungina, ela age como qualquer outro antifúngico No caso, é a inibição da síntese de quitina ou polioxinase de glucano? Não, quem inibe a síntese de quitina é a polioxina, A e B. A equinocandina, tá, vamos relembrar, já que vocês estão confusos aí. As equinocandinas, elas inibem a síntese da parede celular, tá? Então, parede celular é o quê? O alvo geral. De que forma as equinocandinas inibem a síntese da parede celular? Elas inibem a síntese de glucano, né? Isso, o glucano é um polissacarídeo, é um açúcar presente na parede celular dos fungos, tá? Nós temos dois tipos de glucano na parede celular fúngica, que é o 1,3 beta-D-glucano e o 1,6 beta-D-glucano, tá? Que são os componentes principais da parede celular, certo? Então, as equinocandinas inibem a síntese do glucano do tipo 1,3 beta-D-glucano. Por meio de quê, gente? Da inibição da enzima 1,3 beta-D-glucano sintase. Tá? Então, como as equinocandinas inibem essa enzima, que é responsável pela síntese de glucano, eu não vou ter mais o glucano para compor a minha parede celular. Dessa forma, o que vai acontecer com a parede? A parede vai ficar também com a sua integridade alterada, né? Ou seja, vou interferir na integridade da parede celular. Eu vou levar uma má formação da parede celular e aí levando a célula à morte. Certo, gente? Então, agora que eu falei o mecanismo completo, me identifiquem quem é o alvo específico. Hein? Quem é o alvo específico? Esse aí, 1,3, né, que foi falado aí. A enzima 1,3 beta-D-glucano sintase. Vou escrever aqui. Vou colocar a enzima aqui na frente para ficar bonitinho. Enzima 1,3 beta-D-glucano sintase. Olha, a enzima que sintetiza glucano. Glucano de que tipo? O 1,3 beta. Tá? E esse glucano é um componente da parede celular, tá? Logo, é por isso que as equinocandinas inibem a síntese da parede celular. Certo, gente? Deu para entender, gente? O alvo específico? O alvo específico é a enzima. A enzima
onde o antifúngico irá atuar, ele vai inibir essa enzima. Desligando essa enzima, eu não tenho glucano, não tendo glucano, eu vou interferir ali na síntese da parede celular. Ok, meninas? Podemos passar para D de forma tranquila? Podemos, então, agora, professora. Pensem aí no alvo específico dos polienos. Alvo específico dos polienos. Lembrem do mecanismo de ação que vocês vão chegar no alvo específico. Professora, o dele é que ele se liga ao ergosterol, promovendo um aumento na permeabilização da membrana e, consequentemente, a morte. Tá, você Porque falou, dos falou o polienos... mecanismo de ação. Agora eu quero o alvo específico. Ai. O geral é a membrana plasmática também, né? Geral é membrana também. Alvo geral. Olha, das alilaminas, alvo geral, membrana plasmática. Dos azóis, membrana plasmática. Das equinocandinas, parede celular. Dos polienos, membrana plasmática. Agora eu quero o específico dos polienos. Não, a síntese do ergosterol não, né? Não, porque isso daí é um evento, né? Síntese ergosterol é um evento. E ele não atua na síntese ergosterol. Não tem nada a ver com síntese ergosterol. Alguém aí mais tem uma opinião a dar? De quem seja o alvo específico dos polienos? É o ergosterol, gente, o próprio ergosterol. Os polienos, me digam uma coisa. O mecanismo de ação deles, eles não se ligam no ergosterol? Hein? Sim. Sim. Então, onde é que ele está se ligando? Onde é que ele está ali agindo? No ergosterol. Aí, como tá, a resposta está tão próxima de vocês. Então, o mecanismo de ação dos polienos, eles se ligam ao ergosterol, né? Formando poros na membrana, abrindo poros na membrana, fazendo com que ocorra um aumento da permeabilidade da membrana. Ou seja, como se eu fizesse furos na membrana. Aumentando a permeabilidade, o que vai acontecer? Íons importantes, substâncias importantes daquela célula fúngica vão começar a sair, né? Dessa célula, fazendo com que a célula entre em colapso fisiológico e morra. Ok? Certo? Certo, professora. Então, vamos para a quarta. Quem pode ler a quarta? Explique quais as consequências imediatas específicas para a célula fúngica quando a utilização de cada antifúngico abaixo. A. Terbinafina. B. Fluconazol. C. Flucitosina. D. Caspofungina. E E. Gliceofungina. Tá, Eu não entendi muito essa questão aí, professora, o que ela está pedindo. Você não entendeu muito? Não? Mas lá em cima, lembra, na primeira pergunta, quando a segunda parte da pergunta lá da primeira pedia a consequência, né, para a célula. E aí que eu falei para vocês que eu não tinha especificado que tipo de consequência que eu estava pedindo, se era imediata ou se era consequência final, tá? Então, aqui nessa questão, eu já estou especificando que eu quero as consequências imediatas, aquela que acontece imediatamente após ali o antifúngico realizar o seu mecanismo de ação, tá? Eu quero as consequências imediatas, a consequência específica de cada um desses. Letra A é a terbinafina. Terbinafina, que é de que grupo? Alilaminas. Isso, é do grupo das alilaminas. Então, qual é a consequência imediata dela? É só lembrar o mecanismo de ação. Tudo está ali, né? A chave de tudo para vocês responderem está no mecanismo de ação. Por isso que vocês adoram o mecanismo de ação. O mecanismo de ação dela, ela vai inibir
inibição da biossíntese do ergosterol, né? Que vai inibir aquela enzima lá, escaleno epoxidase. Então, quando ela inibe a síntese do ergosterol, o que acontece com a membrana? Imediatamente ocorre o quê? Ela fica normal, bonitinha? Sim ou não? Não. Não. Então, ocorre o quê, gente? Uma má formação da membrana. Ou vocês podem colocar também interferência na membrana. Tá? Interferência na integridade, na integridade da membrana. Ou seja, quando eu falo interferência na integridade, eu estou dizendo que a membrana ela não está normal. Ok? Deu para entender, meninas? Sim, professora. Então, consequência imediata da termina fina, má formação da membrana plasmática, tá? Porque membrana é muito vago, tem membrana nuclear, tem membrana de organela, membrana plasmática ou citoplasmática. Agora, do fluconazol, qual é a consequência imediata do fluconazol? Fluconazol, que é do grupo dos azóis, né? Qual é a consequência imediata dele? Vai inibir, né, a biossíntese do ergosterol, mecanismo de ação, que inibe aquela enzima lá 14-alfa, lá no esterol, trimetilase, que é responsável pela conversão de lanosterol em ergosterol. Tá. E aí, qual é a consequência imediata quando ela inibe a síntese de ergosterol? Essa má formação na membrana que vai interferir nas funções da membrana, como transporte, finalização, que não vai ter o ergosterol maduro, aí nem maduro nem saudável, aí a membrana vai ter essa má formação. Isso, má formação da membrana, que nem a consequência imediata da terbinafina, porque ambos antifúngicos interferem na síntese do ergosterol, tá? Por meios diferentes, né? Um inibindo uma enzima, outro inibindo outra, mas no final eles estão mexendo com quem? Com o ergosterol. Uma formação da membrana plasmática. Certo? Flucitosina. Qual é a consequência imediata da flucitosina? Pensem aí. Consequência imediata da flucitosina. É aquela questão lá do ácido nucleico, né? Do RNA mensageiro, quer dizer. Tá, mas eu quero a consequência imediata. Pensem bem, analisem mentalmente aí o mecanismo de ação e me digam qual é a consequência imediata desse antifúngico. Estão pensando? No caso, ela vai começar a intercalar entrando na cadeia do RNA mensageiro. Tá, mas está falando do mecanismo de ação. Eu quero a consequência imediata. Imediata. Consequência imediata quando ela inibe ali a síntese do RNA mensageiro. Não? Estou pensando aqui, professora. Gente, na síntese de proteína. Lembre que a flucitosina, ela vai inibir a síntese do RNA mensageiro, né? Ela vai ser convertida no 5-fluoracil, que irá se intercalar ali para formar o RNA mensageiro de forma alterada, né? Porque esse 5-fluoracil não é um nucleotídeo natural, normal. Então, como eu não tenho um RNA mensageiro normal, eu vou ter uma proteína também anormal, né? Uma proteína alterada. Se eu tenho essa proteína alterada, a célula não vai conseguir realizar as suas funções de forma natural, né? Porque todas as proteínas
A partir do momento que a flucitosina estiver atuando ali, eu vou ter proteínas anormais, né? Proteínas sem função. E qual é a célula que funciona sem função? Sem que as suas proteínas tenham uma função natural? Nenhuma, né? Por quê? Porque as proteínas são as principais macromoléculas funcionais das células. Elas exercem todas as funções das células, né? Enzimática, transportadora, sinalizadora, molécula sinalizadora, está envolvida no processo de defesa, uma vez que compõe anticorpos, tá? Então, as proteínas são muito importantes. A consequência específica aí é o que, gente? É a interferência na síntese de proteína. Deu para entender agora? Se eu tenho um RNA mensageiro anormal, eu vou ter uma proteína também anormal, certo? O ribossomo vai ler esse RNA mensageiro e vai formar uma proteína anormal. Tá dando para entender? Sim, professora. Então, interferência na síntese de... Agora que deu para entender essa questão de geral e específico, não estava entendendo, não. Ótimo. Tá vendo como é bom participar da revisão? E aí vocês vão tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, interferência na síntese de proteínas. Ou vocês poderiam colocar de uma forma diferente, interferência no processo de tradução, tá? Síntese de proteínas e tradução é a mesma coisa. Tudo bem, Shirley, sem problemas. Acabei de ler aqui sua mensagem. Obrigada. Caspofungina. Já que todo mundo já está entendendo, né? Tentem me responder então aí da caspofungina. Quem é, qual é a consequência imediata, né? Inerente à caspofungina? A caspofungina que é uma equinocandina, né? E aí, o que vocês acham? Hein? Estão pensando? Eu estou pensando aqui, professora. Tá, então pense aí. Relembre, feche os olhos, relembre o mecanismo de ação, assim, pense que o mecanismo de ação está passando ali na Netflix de vocês. Já? Tem a ver com a síntese da molécula de glucano? Aí é mecanismo de ação. Para vocês entenderem bem essa questão da consequência imediata, é só vocês pensarem. O que acontece logo quando a síntese de fulano de tal, do fulano de tal, é inibida? Por exemplo, a gente viu o que acontecia logo que a síntese da ergosterol era inibida pela terbinafina e pelo fluconazol? Uma má formação de membrana, né? O que acontece logo quando a síntese do glucano é inibida? Imediatamente. Já que a caspofungina inibe a síntese, né, do glucano, que é um componente da parede celular. Interferência na integridade da parede celular, gente. Ou má formação da parede celular, tá? Mecanismo de ação da caspofungina, qual é? Ela inibe a síntese da parede celular. De que forma? Inibindo a síntese de um dos componentes da parede celular, que é o glucano. Ok? Ela inibe a enzima 14 já. 1,3 beta-D-glucano sintase, que é responsável pela síntese do glucano. Não tendo glucano, o que imediatamente acontece? Má formação da parede celular. Interferência na integridade da parede celular.
Ok? Ok, gente? Ok, professora. Interferência na integridade da parede celular. Ou má formação da parede celular também está correto, tá? E a griseofulvina, para terminar essa parte de consequências imediatas. Inibição da mitose? Quem falou? Olha, muito Pâmela. bem. Agora, Pamela. Inibição da mitose. Agora já sei como é que eu vou pensar. Isso. Aconteceu isso, né? Inibiu isso aqui. O que aconteceu logo de imediato, antes da morte ou da inibição do crescimento em si, né? Da proliferação em si. Aí, se a gente for pensar um pouquinho de forma mais crítica, o que a gente percebe? Que a consequência imediata da griseofulvina é a mesma da consequência final. Não é verdade? Hein? Sim, professora. É? Porque a griseofulvina, qual é o mecanismo de ação dela? Ela inibe a formação dos microtúbulos, né? Ela inibe a polimerização dos microtúbulos que fazem parte do fuso mitótico lá do processo de divisão. Ok? Se eu não Aí, tenho... no caso, não tendo o microtúbulo, não vai ter a divisão da... Isso. Não vou concluir a minha mitose, eu não vou ter a divisão, né? A célula não vai se dividir, ou seja, ela não vai proliferar. Então, a consequência específica da griseofulvina, ela coincide com a sua consequência geral. Certo? Certo, professora. Mas, se vocês quiserem também mais a fundo, a gente vai. Tipo, vocês poderiam me dar como resposta também, de consequência específica, uma das fases da mitose que estão sendo inibidas. Né? Não tem a formação do fuso. O fuso não vai se ligar lá no cinetócoro do centrômero dos cromossomos, que estão ali organizados na metáfase. Logo, eu vou inibir quem, gente? O processo de anáfase. Tá? Porque a metáfase ela não está concluída, eu vou estar inibindo, né? O final da metáfase e a anáfase, que são duas fases do processo mitótico, tá? Mas não precisa ir falar tudo isso, não. Basta dizer que a consequência imediata, eu só falo essas coisas para induzir vocês sempre a pensarem, a raciocinarem e irem mais fundo, tá? Consequência imediata, inibição do processo de divisão celular ou inibição da mitose, está correto. Ok? Ok, professora. Então, inibição da divisão celular ou mitose. Motose já. Mitose. Vamos agora para essas daqui que são bem mais fáceis. Vamos para a quinta questão. Até agora está dando para acompanhar a revisão, gente? Estão relembrando aí os conteúdos? Ótimo, professora. Então vamos para a quinta. Quem pode ler a quinta? Explique no que consiste o conceito de toxicidade seletiva. E aí, o que é a toxicidade seletiva? É a propriedade de um fármaco atuar seletivamente no seu alvo, sem afetar ou afetando o mínimo possível as células saudáveis do indivíduo. Muito bem, perfeito. E aí, se a gente for tomar como referência a microbiologia clínica, quem é o alvo desse fármaco que você falou de forma generalizada? Quem é o alvo? Os antifúngicos, né? Não, os antifúngicos que vão combater, né? O alvo é quem?
O micro-organismo. Ah, sim, sim. Tá? Quem é o fármaco? Você falou, né, que o conceito de toxicidade seletiva é a capacidade, né, a propriedade do fármaco fazer o quê? Atuar de forma seletiva no seu alvo, né? Uhum. A gente É pensa inibindo que a biologia uma clínica tampa. é quem? O alvo. O fármaco é o antimicrobiano, que no caso é que a gente está falando de antifúngico, né? Quem é o alvo? Os micro-organismos. Se a gente estiver falando aí de um fármaco antineoplásico, quem é o alvo desse fármaco? As células cancerígenas, As os células micro-organismos cancerígenos. Não é micro-organismo. Células, desculpa, professora. Isso, são as células neoplásicas, né? As células cancerígenas, aquelas células que não têm um controle na sua proliferação. Então, é assim que a gente pensa, tá? Quem é o alvo? Quem é o fármaco? Mas o conceito geral, muito bem, é esse, certo? Só para esclarecer, para vocês não ficarem fechadinhos, que é isso e pronto, acabou. Não, depende do referencial. Você falou de uma forma geral, que está ótima, mas se vocês quisessem especificar, dar um exemplo, entendeu? E no caso da microbiologia clínica, ou no caso de um tratamento oncológico, né? O fármaco seria o antineoplásico e o alvo seria quem? As células cancerígenas. Ok? Todo mundo entendeu esse conceito? Ele é muito fácil. Olha, no nome aqui, na etimologia dessa palavra composta, a gente já sugere o que possa ser, né? Toxicidade seletiva é algo que é tóxico seletivamente, ou seja, é algo que vai especificamente no alvo, não tendo que afetar, né, outras estruturas que não sejam o seu alvo, ok? Mas é claro que não existe aquela bala mágica, né? Aquele fármaco que vai agir apenas no alvo. Não existe, não existe. Certo? Por isso que um dos ensaios de pesquisa ainda não aplicada, né? Aquelas pesquisas iniciais, primárias, é justamente ver a seletividade de um determinado fármaco. Tá? Depois de você observar ali essa seletividade, você passa para os outros ensaios. Ok? Um desses testes é para verificar IC50, né? É a capacidade do fármaco de matar até 50%. Se o fármaco que você está testando mata acima de 50%, você já descarta ele. Tá? Tá matando acima de 50% as tuas células, as células que tu está estudando. Então, aí já não é interessante, tá? Quando você faz um teste nas células saudáveis. Se o foco for o quanto ele mata de células que eu quero eliminar, se ele mata acima de 50%, está ótimo. Então, depende de como você está vendo aí a situação, né? O teu desenho experimental. Vamos para a próxima. Sexta questão, facílima também, para quem acompanhou as discussões. Em qual local o HSV1 geralmente se manifesta clinicamente? Qual local? Na boca e nos gânglios trigêmeos. Isso, na região da boca, né? Ou as regiões perifaciais, aqui mais próximo aos lábios também. E nos gânglios trigêmeos, perfeito. Na sétima questão, é quase a mesma pergunta, só muda o tipo de vírus, né? É o HSV2. Onde o HSV2 geralmente se manifesta clinicamente? Região genital e gânglios sacrais. Muito bem. Mas o HSV2, ele pode também causar lesões na boca? Pode. Pode. E o HSV1 pode causar lesões nas áreas genitais? Pode. Pode, né? Não é comum, mas pode. Não é comum. Raramente, mas pode acontecer, tá? Oitava questão. Qual o significado etimológico da palavra tínia? Traça. Verme ou traça, né? Vocês lembram por que esse termo que está relacionado, né, que significa verme ou traça, foi usado para poder identificar
identificar não, para poder retratar uma micose, né? Uma infecção fúngica do tipo superficial, que não tem nada a ver com fungo, mas por que é usada? Lá no Eu não lembro, professora. É porque dermatologistas antigos, eles acreditavam que lesões características de lesões fúngicas eram causadas por eumintos, por vermes. Mas aí, como já tinha se concretizado, né? Já era um termo caracterizado para identificar aquele tipo de lesão que depois se descobriu que era fúngica, e aí o termo perpetuou. E até hoje a gente chama de tínia. Ok? Nona, para finalizar, para a gente ir embora. O que são fungos? Antropofílicos e zoofílicos. Que são? Os antropofílicos, eles têm afinidade por tecidos humanos, por infectar tecidos humanos. E os zoofílicos, eles são aqueles que têm afinidade por tecidos animais. Muito bem. Agora, mais Eles uma podem causar, no caso do antrofílico, ele pode causar em animais, mas não é comum, porque a finalidade dele é mais por tecido humano, mas ele pode causar em animais, da mesma forma que o zoofílico também pode causar em humanos, mas também não é muito comum. Muito bem, isso mesmo, perfeito. E aí, gente, agora vocês estão calmos para fazer a prova? Vou falar agora aqui, professora, uma revisão dessas, bicho, é o que o pessoal falava antes. Agora dá para tirar 10 na prova, dá para tirar 7 na prova. Opa, muito bem. Então, gente, eu me despeço aqui de vocês, né? Essa praticamente é a nossa última aula, agora nós só teremos provas. Desejo uma excelente prova, tá? Que vocês já estão indo aí para o 9º semestre, desejo sucesso no TCC, já apresentaram o pré-projeto, né? Não sei se todos já apresentaram, quem falta apresentar, desejo que vocês façam uma excelente apresentação e realizem uma boa prova e boa noite para vocês, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, boa noite, professora. Obrigada. Obrigada por tudo. Foi muito bom entender mecanismo de ação, porque eu acho que é fundamental para um futuro profissional entender de uma forma clara. Eu acho isso muito importante, porque o aluno, às vezes, tem muita dificuldade com algumas didáticas de alguns professores, e a sua matéria, ela só veio agregar, pelo menos na minha vida, foi algo assim que era prazeroso para mim assistir às suas aulas, responder o exercício, e me trouxe um conhecimento, assim, muito muito importante. Eu queria muito agradecer pela sua didática, pelo seu comprometimento e por ser essa professora que se importa com o aluno, de passar a matéria, porque às vezes acho que tudo na vida a gente deve fazer com amor, né? Que tudo que a gente faz com amor acaba fluindo. Então, muito obrigada, professora, por tudo, porque esse conhecimento nem o dinheiro paga. Tipo, o dinheiro que eu pago à faculdade não está pagando tudo que eu aprendi na sua disciplina e que foi muito importante na minha vida. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Pamela, agradeço pelas palavras. E essa é a minha função, gente. Eu estou aqui para tentar ajudá-los o máximo que eu posso. Tá? Então, sempre eu busco sempre estudar, sempre me atualizar e buscar formas mais simples, às vezes fazendo muitas analogias, fazendo perguntas, trazendo coisas que vocês gostam, né? Brincando um pouquinho, até mesmo para quebrar aquela coisa de só a gente ficar falando, passando um monte de informação técnica e vocês não estarem absorvendo nada. Então, que bom, fico feliz de saber que isso está surtindo efeito em vocês, isso é o mais importante. Vocês aprendendo, vocês saindo da minha aula e aprendendo, nem que seja 30%, eu já vou feliz para casa. É por isso que eu me desdobro para que vocês possam entender. E muito obrigada pelas palavras carinhosas, Pamela. E
Tá, Boa noite. professora. Uma pena não ter sido presencial, que eu acho que foi o que mais eu sofri, e eu pensei que eu não fosse sentir saudade da faculdade, mas bateu uma deprê. Mas a gente se encontra, né, por aí, se Deus quiser. Com certeza. Sucesso também na sua carreira profissional e muito obrigada. Obrigada. E a gente vai se encontrar com certeza pelos corredores, ainda vou vê-los no dia do TCC, ainda vou poder dar um abraço a vocês e parabenizá-los e acompanhá-los aí pelas redes sociais, né? Quem sabe também presencialmente em algum outro local, em alguma outra situação. Obrigada a Shirley também, que me mandou uma mensagem aqui no chat. Foi minha aluna desde o primeiro semestre, foi, Shirley? Sim, desde o início. Foi. A Sheila é minha parceira aí de responder. Obrigada, Shirley. Vou sentir saudade de compartilhar contigo as respostas das perguntas. Verdade. Fazer o bate-bola, né? É. Tá bom, então, meninas. Tchau, tchau para vocês. Obrigada, professora. Tchau para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada por tudo.